especial do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar da cadeia de valor da indústria de bebidas, um setor que, apesar do crescimento que temos registrado nos últimos 20 anos e que permitiu a inversão da dependência da importação, o certo é que os efeitos da crise têm provocado estragos consideráveis. Estamos a utilizar um pouco mais de 70% da capacidade da produção instalada. A contribuição da indústria das bebidas no PIB da indústria passou de 4% em 2015 para 2,4% em 2019. Mais de 10 fábricas foram encerradas nos últimos 5 anos. 8 mil pessoas perderam emprego. Atenção que estamos a falar de um dos setores mais bem estruturados e funcionais da nossa economia. Diogo Caldas é o vice-presidente do Conselho Fiscal da AIBA, Associação das Indústrias de Bebidas de Angola. É o meu convidado para esta edição do especial Direto ao Ponto. É ele que vai fazer a caracterização da cadeia de valor da indústria das bebidas. Boa noite e bem-vindo. Começo por lhe perguntar até que ponto é que, com o arrastar da crise que temos assistido, poderemos assistir ao encerramento de mais fábricas, termos mais despedimentos e, consequentemente, o desmoronar da estrutura que vocês conseguiram montar ao longo destes últimos 20 anos? Antes de mais, muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, Cozy. Deixa-me agradecer-te, em nome pessoal e em nome da AIBA, este convite. Também felicitar-te pelo primeiro aniversário do programa e começando então a falar um pouco da caracterização aqui do nosso setor. Eu, em nome da TV Zimbo, agradeço. Muito obrigado. Efetivamente, a indústria das bebidas tem sofrido ao longo dos últimos anos e é um pouco isto que gostava de conversar ao longo desta noite contigo. Vou ter aqui uma caracterização do setor e também algumas ações que têm sido trabalhadas pela AIBA e também partilhadas com o Executivo. Começando aqui pela cadeia produtiva da indústria das bebidas, que é uma das mais desenvolvidas do nosso país. Temos aqui o detalhe desde as matérias-primas de embalagens até ao cliente final e à exportação, onde temos, em termos de estrutura, quatro fases importantes para explicar lá para casa também. Um primeiro passo, houve aqui na parte da comercialização e da distribuição, foi onde tudo começou, digamos assim, a montante, numa vertente em que há aqui a necessidade de criar os pontos de venda e os pontos de distribuição das bebidas. Há 20 anos atrás não havia capacidade instalada suficiente no nosso país e por isso ainda havia muita importação de produtos. Mas foi aí que se começou a preparar toda a parte da distribuição e da comercialização dos nossos produtos. Ao longo dos anos, vários investidores acreditaram no país, investiram, havendo também consumo do produto e passamos então para a fase número 2, onde várias empresas aumentaram a sua capacidade, onde outros investidores acreditaram em Angola e investiram na produção e no enchimento, e quando chegamos a 2013, verificamos que efetivamente a capacidade instalada em Angola já era mais do que suficiente para abastecer o seu consumo. Foi também algo importante nesse momento o que o Executivo fez, em que com a pauta aduaneira permitiu aumentar as suas taxas e, de certa forma, reduzir aquilo que eram as importações que ainda aconteciam no momento, considerando que já tínhamos uma capacidade instalada suficiente. Com toda a capacidade instalada e, de certa forma, com o setor a funcionar bem, em simultâneo, trabalhámos aqui no setor das matérias-primas. No slide anterior conseguimos ver que o pilar número 3, que é um pilar importante e em que houve um desenvolvimento mais na última década das matérias-primas, um setor que se desenvolveu na vertente das latas, das caricas, do vidro. Houve um grande desenvolvimento e um bom desenvolvimento deste setor de matérias-primas. E por isso, neste momento, podemos referir que, efetivamente, nós temos capacidade instalada em termos de produção e enchimento dos nossos produtos de bebidas, temos capacidade para abastecer, digamos, de algumas matérias-primas este setor também, que também houve investimento.
aqui na última década e estamos preparados para aquilo que é o grande desafio de Angola, que é a exportação, e por isso podemos dizer que nós estamos aqui já num último patamar, num patamar muito relevante, que é a exportação e muito importante também para a economia de Angola. Por isso, concluindo e resumindo aqui em termos da cadeia produtiva, estamos bem preparados em termos de produção e de enchimento de bebidas, em qualquer uma das categorias, tanto nas águas, nos sumos, na cerveja, nos destilados, nos vinhos e na cerveja, como também em termos de matérias-primas. Nós vamos ter a possibilidade de olhar mais em detalhe para estes aspectos que o Diogo se refere, sendo que eu não tenho como não lhe perguntar como é que é possível, e porque fica-se com a sensação que os empresários ligados ao setor das bebidas são os Messis do futebol, os Cristianos Ronaldos, são os únicos que conseguiram, no ambiente de crise, ter resultado. A que é que se deveu isso? Eu posso referir que, efetivamente, a indústria das bebidas começou a desenvolver... Inclusive, vocês conseguiram mexer com uma série de setores. Sim, exatamente. Ou seja, o que eu posso referir em relação a essa questão é que a indústria das bebidas começou-se a desenvolver há mais anos, ou seja, há cerca de 20 anos já haviam várias fábricas neste setor. Não eram os únicos. Não era exclusividade. Já vou ao ponto. E que, entretanto, depois de haver esta, de certa forma, a industrialização já das bebidas, houve também a união, e foi quando se criou no início de 2013, 14, aqui a AIBA, que é uma associação que contou com as principais indústrias de bebidas da altura e que trouxe a união destas indústrias e destes industriais que, apesar de serem concorrentes no mercado, acabaram-se por unir e, de certa forma, estruturar e ter estratégias concretas para o futuro daquilo que é o setor das bebidas e que, de certa forma, temos vindo a concretizar. E claro que em 2015 começa a crise do petróleo e que vem agravar aqui o consumo e que também está relacionado depois, por de certa forma, aqui ao que vamos falar. Exatamente. Olhando para este setor em que vocês falam das áreas em que a indústria de bebidas permitiu que elas crescessem também e permitissem que vocês tivessem os resultados que obtêm hoje, fica-se com a sensação que o quadro é cor-de-rosa. É tudo perfeito o que acontece aqui? Não é tudo perfeito. Eu acho que há muito a melhorar ainda, mas estamos num caminho. Eu acho que aqui neste slide que vemos aqui em concreto, o que nós podemos ver é que, efetivamente, nós ajudámos e impulsionámos outros setores, como aqui o caso do fornecimento da água e o fornecimento da energia elétrica, apesar que nem todas as fábricas estão satisfeitos ainda... com os serviços que são prestados a nível da água e da energia? Primeiro, nem todas as indústrias hoje ainda têm este fornecimento de água e de energia, ou seja, ainda há muitas indústrias que são fornecidas e estão a geradores e são fornecidas por autotanques, o que é um problema, efetivamente, em termos de custos, mas temos sentido alguma evolução nesta parte das infraestruturas. Também o tema da agricultura, acho que é uma área que hoje se fala muito em Angola e que, de certa forma, precisa de haver aqui este desenvolvimento, um pouco à imagem do que acontece noutros países, que é o desenvolvimento para o consumo de produtos agrícolas antes de haver a industrialização da própria agroindústria, que se chama. Por isso ainda estamos aqui há alguns anos que isso venha a acontecer, mas já existe e ajudámos, por exemplo, aqui a desenvolver a parte do milho com a utilização do GRIT. Temos a parte também da formação. Nós, pelo número de pessoas que as nossas fábricas contam, damos muita formação, formamos muita gente é o primeiro emprego, muita parte técnica, mas é preciso mais. Também aqui um pouco nas matérias-primas e aqui o que falava, quando te comentava que na parte do enchimento e da produção, quando tudo começou e que depois houve aqui este desenvolvimento a montante, temos aqui hoje neste país fábricas de grande qualidade de produção de latas, de produção de garrafas, de caricas, temos também já a produção de açúcar, ainda não de forma suficiente para abastecer, digamos, um mercado doméstico e por isso também não é ainda suficiente para a indústria. Fábricas de caixas de cartão já começam a existir, não só uma, mas várias. Ou seja, estás a dizer, Diogo, e só para os nossos telespectadores lá em casa, quando nós falamos de caricas e os meus contemporâneos e alguns mais velhos também, vão se lembrar que nós fazíamos campeonatos de rolhas e eram caricas que nós utilizávamos para fazer as equipas. Estas rolhas hoje são produzidas aqui em Angola? Sim, são todas produzidas. Todas? Sim, todas as rolhas que existem, que nós vemos nas diversas embalagens, é produção nacional? Eu posso dizer que mais de, se calhar, de 80% já começa a ser.
produção nacional e a muito curto prazo, tendo em conta a capacidade também instalada e que estão a acontecer neste momento, há várias indústrias a aparecerem e aumentarem a sua capacidade, isto vai ser uma realidade 100% a muito curto prazo. O mesmo se aplica com as latas e com as garrafas de vidro. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive nas latas, nós podemos, e no vidro, são duas indústrias que já estão a exportar para outros países e que são um pouco mais avançadas, que prestam serviços para o consumo doméstico e também para exportação. Por exemplo, hoje uma garrafa de água, que se calhar há 20 anos atrás, ou há 10, havia ainda importação de água, hoje tudo o que se produz para uma garrafa de água é feito em Angola. A parte da garrafa, do bidon, como se costuma dizer, a tampa, o rótulo, o filme plástico, é tudo produzido aqui em Angola e depois, certamente, a água também de qualidade que nós temos. Diogo, estás-me a puxar pela língua, eu não tenho como não te colocar essa pergunta. Estás a dizer que as garrafas de plástico, que são maioritariamente garrafas de plástico que nós temos nas embalagens de água, certo. A matéria-prima, o plástico com que se produz a garrafa, é nacional? Sim e não, ou seja, nós produzimos em Angola as pré-formas é como uma forma de pipeta que depois soprada forma a garrafa, contudo, para produzir esta pré-forma, que antes era importada, ou seja, até há muito pouco tempo importavam-se estas pré-formas e por isso havia aqui importações de algo que não, para incluir na parte da garrafa. Hoje, o que é importado é apenas a matéria-prima para produzir estas pré-formas, ou seja, conseguimos evoluir e de certa forma, crescer e melhorar a cadeia de valor e andar para trás. Mas há uma coisa que, pelos vistos, vocês não... Esse desenvolvimento, não, há uma etapa que não aconteceu, porque nós temos muitos empresários, e eu dou-lhe exemplos, por exemplo, os empresários ligados ao setor dos ovos, a produção de ovos. Muitos deles tiveram que desenvolver cadeias de produção de cartões para poder embalar os ovos. Ou seja, houve dificuldades, carências no mercado e eles tiveram que assumir a produção dessa matéria-prima porque senão não tinham como acondicionar os ovos. Certamente que isto acontece com os produtores de ovos, mas deve acontecer com todos os outros. Sim, posso referir o quê? As caixas de cartão para os sumos até há muito pouco tempo eram importadas, porque ninguém tinha investido numa indústria de cartão. Hoje já temos várias indústrias de cartão no nosso país e que permitem, de certa forma, não haver importação do cartão necessário para as embalagens. Temos não só uma, temos várias. E embalagens de qualidade. E isto, de certa forma, garante também aquilo que são os nossos parâmetros do que pretendemos. Agora, isto é um processo, ou seja, o que eu te posso dizer é, no caso das bebidas, em concreto, começámos com o produto que era importado, deixou de ser importado para ser produzido cá e depois agora já há as matérias-primas para este produto. Temos a capacidade de produção e aqui em que a indústria das bebidas tem uma importância muito relevante, também pode ser empresarial. Posso-te referir que a capacidade instalada no nosso país é muito relevante, ou seja, nós tínhamos uma capacidade, há pouco eu referia-te, em 2013, nós já tínhamos a capacidade suficiente para abastecer o consumo do país. E o que é verdade é que o consumo reduziu muito desde 2013 até agora. E por isso essa capacidade, de certa forma, existe e está presente. Ou seja, como referiste, há várias fábricas que estão fechadas, mas temos hoje uma capacidade instalada que precisa de ser e que é consumida internamente, mas que tem de ser disputada para fora e que pode ser usada. Em termos dos empregos, é um setor que emprega mais de 59 mil pessoas diretamente e indiretamente. Estes 59 mil é o número atual? É o número atual. Este é o número com os 8 mil que se perderam? Sim, já vamos, exatamente. Ou seja, este é contando com aquilo que foi a redução aqui nos últimos tempos pela crise. Mas atualmente ainda contamos com 59 mil, mesmo depois de todo o corte que foi feito e todo o ajuste necessário pelo mercado. Nós temos números do que é que isto representa em termos de contribuição fiscal e para a balança comercial? Existe este dado? Sim, e não temos atualizado, não temos esta informação. O porta-bandeiras, né, que a indústria das bebidas utiliza. Certo. O que eu posso referir é que, em termos da balança comercial, a balança comercial tem vindo a ser equilibrada, muito pela incorporação das matérias-primas e desta industrialização também das matérias-primas, e números muito por alto, o que posso referir é que, desde 2010 até agora, houve uma redução de mais de 700 milhões de dólares de importações. Isto tem dois fatores. Um é o menor consumo que há também da importação de matérias-primas, mas também a redução do consumo. Por outro lado, temos já alguma exportação, ainda nos níveis, será que não são os níveis que se pretendem, e os últimos números que nós temos são cerca de 20 milhões de dólares, ou seja, já as indústrias
de vidro, as indústrias de latas, que também começaram a exportar, ou seja, mesmo as indústrias produtoras de bebidas já fizeram algumas exportações, mas há muito ainda que se possa dar e é um pouco mais à frente que gostava de detalhar também esse ponto. Eu tive acesso a um relatório de 2018 que fazia a caracterização do setor das bebidas e apontava para os níveis de consumo de divisas por parte da indústria que rondava os 100 milhões de dólares ano. Certo. Estamos a falar de 2018, sendo que até 2014 eram consumidos quase $500 milhão. É este? Sim, ou seja... É disso que nós estás a falar agora? O que eu te posso referir é o seguinte, em 2013 o consumo era alto, efetivamente. Nós estávamos a falar de um mercado que era mais do dobro daquilo que hoje efetivamente temos, em termos de consumo per capita e consumo global. E por isso, ao haver esta redução de consumo, há menos uma necessidade de matérias-primas. E por isso há esta redução efetiva e cruza com os números que estás a dizer. Ou seja, há um equilíbrio e com a redução das importações ainda não consegue ser equilibrado com o tema das exportações, mas de certa forma tem vindo a equilibrar e é um pouco as ações que a AIBA tem trabalhado e tem apresentado ao Executivo, é muito nesse sentido, ou seja, disputar a parte das exportações, trabalharmos em conjunto em soluções e acreditamos que há boa capacidade instalada e que tem de ser potenciada. Aqui fazemos referência a um aumento do PIB, do setor da indústria, que é contrastado com a realidade que vocês estão a viver. Sem dúvida, ou seja, nós vemos que efetivamente há um crescimento da percentagem da indústria transformadora sobre o PIB. Contudo, na indústria das bebidas é o inverso, ou seja, a indústria das bebidas, pelo consumo e pela crise que temos a atravessar no país e também pela diversificação que tem acontecido, houve uma redução da indústria, do setor das bebidas, sobre o PIB. Aqui o que eu gostava de referir é que é muito importante o trabalho que está a ser feito na vertente da indústria. Eu acho que tem de ser feito mais trabalho, há aqui muito que temos que trabalhar e estamos unidos e em conjunto, de certa forma, fomentar a industrialização. A industrialização é muito importante para qualquer país, porque cria emprego direto e indireto, e isto é muito importante, por cada dólar investido, a criação de mais emprego, porque nós precisamos pôr as pessoas a produzir algo, ou seja, não só a transacionar, mas também a produzir. Temos também, com mais indústrias, o aumento das receitas fiscais, e que, de certa forma, para o Estado através da via do IVA, do Imposto Industrial e de outros impostos, vai arrecadar, e do IEC, no caso das bebidas, e que já lá vamos, acaba por aumentar as receitas fiscais e, de certa forma, diversificar também as receitas fiscais que tem hoje. Há aqui uma redução do consumo de divisas, ou seja, se nós nos focarmos para aquilo que hoje é o consumo de divisas do nosso país e onde é que tem de haver um plano para monitorizar os investimentos, para reduzir as importações, ou seja, para não se investir em todos os mesmos setores, para se diversificar e para, de certa forma, reduzir e equilibrar a balança comercial. E muito ligado com o que eu estou a dizer, ou seja, depois que estas indústrias, de certa forma, depois de terem capacidade e também de terem a qualidade, que é muito importante e que nós não falamos, mas que é importante ter qualidade naquilo que produzimos para exportar. Ou seja, porque o nosso produto hoje, alguns produtos já têm qualidade, já temos capacidade, temos hoje uma energia que tem um preço baixo, em algumas fábricas, naquelas que já estão ligadas à rede, mas que há aqui caminho a fazer e por isso é muito importante. Constatando aqui o tema da indústria das bebidas, efetivamente em 2015 tinha um peso de 4% sobre o PIB e reduziu para 2,4%. Ou seja, há aqui uma redução efetiva e isto deriva muito de uma redução grande que existiu no consumo, ou seja, hoje consome-se menos globalmente e per capita, porque não nos podemos esquecer que o nosso país cresce 1 milhão de habitantes, 1 milhão de consumidores por ano, e por isso há uma redução do consumo per capita, e isto o que é que levou? Levou essencialmente a menos 8 mil empregos que se perderam aqui nos últimos 3 anos e que foram, de certa forma, dolorosos, pessoas que nós tínhamos formado, pessoas que nós tínhamos apostado e que acabam por ser menos pessoas, que acabam por depois também não conseguir sustentar as famílias, que sabemos que também um posto de trabalho sustenta várias famílias. Verificámos aqui o encerramento de mais 10 unidades de produção e de enchimento, não só em Luanda, mas ao longo das diferentes províncias, o que é preocupante, ou seja, e de certa forma, aquilo que falávamos em 2013, que nós tínhamos capacidade instalada suficiente para aquilo que era o consumo, hoje temos uma capacidade
excedente de 70%, ou seja, e há muitas indústrias e muito pelos formatos que estamos a produzir, ou seja, aqui os formatos da lata, por exemplo, era algo que se consumia muito em 2013 e que hoje não se consome quase nada. E isto, de certa forma, as linhas de enchimento das latas acabaram por parar. E o que é que levou? Levou a que a fábrica de latas que se tinha instalado no nosso país acabou por ter um grande problema. Um problema que reduziu drasticamente, e porque só vende latas, e teve que reduzir a sua produção, porque não tinha clientes a quem vender, e teve de se virar para fora e está a tentar encontrar alternativas através da exportação. O último ponto, vocês fazem referência à concorrência desleal e à informalidade no setor das bebidas. Eu tenho alguma dificuldade para entender a concorrência desleal. Como é que isso é possível? Isto é... Há fábricas ilegais a produzir bebidas em Angola? Sim, é isso? É isso. Eu posso te referir que este é o ponto mais crítico, digamos assim, ou um dos pontos mais críticos que a AIVA tem hoje e que tem defendido. Existe uma grande concorrência desleal no nosso setor e em duas vertentes. Numa vertente tributária, em que há muitos players que não pagam impostos, em que conseguem fugir aos impostos e a AIVA tem trabalhado com a AGT em conjunto, inclusive dando nomes de empresas que surgem no mercado e que nós sabemos que acabam por fugir, de certa forma, à parte tributária. A AGT não os consegue encontrar? Eles encontram, mas depois... E quando eu digo AGT, eu falo todas as autoridades ligadas à fiscalização das atividades económicas. Não conseguem Eu não consigo encontrar uma fábrica de bebidas? Nós conseguimos encontrar uma fábrica de bebidas, mas são fábricas pequenas e que se conseguem fechar e depois de se movimentar para outros locais. O que nós vemos e aquilo que temos apurado é que, efetivamente, estas indústrias são fechadas, mas depois conseguem se instalar num outro quintal ou num outro armazém. Falamos de fábricas que, efetivamente, têm muito poucas condições de higiene, muito poucas condições para os seus trabalhadores, não pagam impostos e é muito crítico. Resultado, temos os capaçarinhos, não é? E as águas do chefe. Certo, ou seja, é um tema que temos falado muito e que essa água do chefe que é produzida por muitos sítios, não para consumo próprio, mas para comercialização, acaba por ser um problema para o nosso país, porque acabam por ser produtos que não são fiscalizados em termos de qualidade, não são fiscalizados em termos do processo produtivo, não pagam impostos, não criam emprego, não pagam IRT, ou seja, não é benéfico para o nosso país. Por isso é algo que nós temos que incidir. A AIVA tem lutado muito por este ponto e precisamos do apoio e estamos unidos para que, efetivamente, haja aqui algo a fazer. Parece que a luta não está a surtir efeito. Para já, os efeitos nós acreditamos que sejam, esperamos sempre que sejam amanhã, queremos é que efetivamente hajam e que nos apoiem, porque nós hoje reduzimos muito aquilo que pagamos, ou seja, a receita fiscal, que me perguntavas, já foi maior, mas se esta informalidade continuar a crescer, a receita vai continuar a cair, porque basicamente a receita não está a aparecer e o consumo acontece na mesma. Certamente. Vocês falam aqui de redução do consumo, mas ao mesmo tempo vocês cresceram ao ponto de terem uma capacidade superior ao consumo. Contrariam todas as lógicas económicas que exigem é que os investimentos, a capacidade de oferta seja proporcional ao consumo. Vocês estão a reclamar de um problema que foram vocês mesmos que criaram? Não fomos nós que criámos, o que aconteceu foi que efetivamente o mercado mudou. Ou seja, nós tínhamos um mercado que consumia lata, que consumia Tetra Pak, sumos em cartão, em que consumia formatos que hoje é muito difícil de consumir pelo preço que tem. Ou seja, o mercado hoje mudou nos últimos 5 anos. Hoje o que se consome é o vidro retornável, pelo preço, é o PET, o plástico, o bidon, e todos os outros formatos que, de certa forma, havia capacidade instalada, estão um pouco obsoletos, ou seja, e têm que ser focados e canalizados para a exportação, porque internamente não há consumo desses produtos. Vocês cresceram acreditando que iam conseguir utilizar, não digo 100, mas 90% da capacidade da produção instalada? Nós vamos investindo à medida que existe a necessidade. Ou seja, uma empresa, e quando os investidores, e conhecendo vários investidores neste país e indústrias, arrancaram com uma linha de produção e ao longo dos anos, de acordo com a necessidade e foram crescendo as suas marcas, foram aumentando a capacidade das suas linhas e das suas fábricas. O que verificámos é que, efetivamente, em 2015, com a crise do petróleo, o consumo, ao reduzir, deixou estas fábricas com uma capacidade instalada ou utilizada nos 30%. E é um pouco aquilo que se vive no país, com muitas fábricas fechadas e que, de certa forma, temos que estar não só unidos para perceber e para combater aquilo que é a concorrência desleal, mas também ter certo apoio na vertente fiscal, porque a carga fiscal que foi colocada neste setor nos últimos anos foi elevada, no setor do álcool e dos refrigerantes, e isto acaba por penalizar
como um todo, o consumo. E por isso precisamos deste apoio, precisamos de conseguir aqui algumas ações. Este é o modelo de estruturação É como vocês estão organizados, como o nosso mercado, como está aqui espelhado neste slide, está estruturado. É, exatamente. Ou seja, nós temos a cerveja é o carro-chefe da indústria das bebidas? É, ou seja, o consumo... Quanto é que um cidadão angolano consome de álcool por ano? Ou seja, atualmente, e o que vemos aqui, efetivamente, é que existe um consumo atual de cerca de 450 a 500 milhões de litros por ano, sendo que somos 30 milhões de habitantes. Existe um alto consumo e comparativamente com outros países de África, um alto consumo de cerveja. O que posso dizer é que há 10 anos atrás o consumo per capita era muito superior e houve aqui uma redução. Agora, hoje em dia é alto, mas estamos muito em linha, ou seja, com outros países de África, isto não é um tema, ou seja, o consumo per capita dos nossos produtos está muito em linha com outros países. Não é um tema? Não é um tema, ou seja, é um tema, sim, que existe a necessidade de nós colocarmos e de conseguirmos aumentar aquilo que é o consumo interno e de conseguirmos melhorar aquilo que é a oportunidade de todas as pessoas conseguirem consumir e de as fazer ter os produtos que precisam nas suas mesas. Evoluímos também para as águas. Nós, enquanto preparávamos este programa, chegámos a referir-nos ao facto de, durante muitos anos, encontrarmos no nosso mercado marcas de água estrangeiras. Ou seja, nós não tínhamos produção de água de mesa nacional. Se nós tivermos que falar de uma verdadeira mudança do setor, é provavelmente a nível da produção de água de mesa, onde nós demos a cambalhota? Sim, ou seja, havia muita importação de água no passado, como também havia de cerveja e também de refrigerantes. É verdade que de todas as categorias de água é que mais se diferencia. Hoje, não só a produção e o enchimento de água é feita em Angola, como também as matérias-primas para a produção de embalagens das águas é feita em Angola. Ou seja, quantas fábricas nós temos de água? Nós acreditamos, a AIVA acredita que existem cerca de 30 a 40 fábricas de água no nosso país atualmente, ou seja, houve um crescimento muito grande. Efetivamente, há muitas fábricas que não estão auditadas e é onde é preciso haver aqui uma grande fiscalização de qualidade para garantirmos que o produto que os nossos consumidores angolanos bebem é de qualidade. Produzimos vinho? Produzimos. Vinho, sim, ou seja, o vinho já é embalado em Angola há muitos anos. O vinho é importado em vinho em bulk e depois com o mosto é feita a fermentação com o mosto. Mosto que é junto, ou seja, lá para casa. O mosto é algo que se junta com o vinho para fazermos a fermentação e para que o vinho acabe por ter as características que nós pretendemos no final. Ou seja, há aqui a junção destas duas, do vinho com o mosto que se vem do vinho, também da uva, e que depois é feita a fermentação cá em Angola e que é embalado nas embalagens de cartão que conhecemos. Ou seja, já temos o embalamento do vinho no nosso país desde os anos 90 e se calhar foi das primeiras aqui de categorias, além da cerveja, que ter aqui se calhar a maior produção. As próprias espirituosas também já têm hoje, já temos no nosso país várias fábricas espirituosas, fábricas inclusive que produzem marcas internacionais, marcas conhecidas e que acaba por ser uma categoria também que se desenvolveu bastante aqui nos últimos 3, 4 anos, pela qualidade das fábricas que já tínhamos. Exatamente. Olhando agora aqui para esta caracterização, ou seja, apesar de todo este quadro de crescimento que retratamos até o momento, ainda assim estamos ligeiramente abaixo de muitas outras realidades, inclusive africanas. Sim, o que demonstra é efetivamente isso, ou seja, há muito trabalho que temos de continuar a fazer. O nosso percentual de PIB da indústria transformadora sobre o total do PIB é de 7,9, ainda é relativamente baixo. Há trabalho na diversificação da indústria, há trabalho de continuarmos a apostar e a acreditar, porque vai gerar mais emprego, mais receita e vai ser o melhor para o país e é aquilo que nós acreditamos para pensar no futuro, que é aquilo que faz sentido. É engraçado que tu, a falares, apesar do quadro ser de crise, não é? Os números estão todos no vermelho, há aqui uma expectativa muito grande, uma vontade, um conforto que se sente na tua expressão e na forma como tu apresentas os temas, ou seja, tu acreditas mesmo que este cenário vai passar?
Eu acredito que sim, eu sou positivo e temos que ser positivos. Eu, mais do que tudo, somos resilientes. Eu acho que todos os industriais neste país têm que ser resilientes, porque a crise e aquilo que nós tivemos que fazer e que temos que fazer no nosso dia-a-dia é muito. Todos nós temos que pensar como é que vamos pagar os salários no final do mês, como é que vamos fazer para ter a importação que precisamos ou ter a compra, pagar aos nossos fornecedores. Temos que fazer uma grande ginástica, porque efetivamente houve uma grande retração do consumo. Nós tínhamos uma estrutura de pessoas e uma estrutura de empresas montadas para aquilo que era o passado e que tem que ser ajustada. E por isso há aqui a pensar positivo, mas temos que ser resilientes e temos que acreditar também que a AIBA é ouvida, temos que puxar pela AIBA e pelas ações da AIBA, porque a AIBA efetivamente é uma associação unida em que tem os principais, ou quase todos os industriais de bebidas do setor e que acreditamos muito que juntos podemos fazer a diferença. Há ações concretas que precisam de ser implementadas, há ações concretas que precisam de ser ouvidas e para o bem do país e para o bem da Exatamente. Nós também vamos puxar porque precisamos avançar. Xisto, Benedito, já passamos este slide. Estamos com um problema que coisas de programas em direto não tarda vamos conseguir resolver, sendo certo que Diogo, nós estamos a falar de problemas, mas há no meio deste problema resultados, ou seja, nós temos efetivamente, diferente do que havia há 20 anos, coisas que nos devem orgulhar. Eu diria até mesmo que é, a nível do setor da indústria das bebidas, uma área em que nós poderemos, e corrijam-me se eu estiver errado, poderemos efetivamente falar de produção nacional. Sem dúvida, eu acho que nós temos de nos orgulhar e por aquilo que nós temos feito e por aquilo que nós temos lutado. O setor das bebidas conseguiu, de certa forma, reduzir as importações e cortar as importações desde 2013-14, com o aumento da pauta aduaneira e depois nós termos capacidade suficiente no país para abastecer aquilo que era a produção. Houve, de certa forma, uma redução drástica daquilo que era a importação de bebidas acabadas para o país. Isto é uma primeira grande vitória, eu acho que de qualquer país, acabar com as importações do seu setor, e eu acho que nós conseguimos muito bem. Um segundo ponto, conseguimos trazer e atrair investidores para o setor das matérias-primas e embalagens das bebidas. Temos hoje o setor das latas, do cartão, das pré-formas, das caricas. Claro que há outras áreas que temos que desenvolver, mas que também conseguimos ajudar. A parte do produção e enchimento ajudou a trazer e a atrair também estes investidores. Ajudámos a parte, digamos, a seguir, depois da produção e do enchimento vem a distribuição, ou seja, nós ajudamos, e há muita gente, e neste país, falávamos no outro dia, se calhar mais de 1 milhão de pessoas que trabalham esta área das bebidas, as cantinas, os grossistas, os pequenos grossistas, os restaurantes, os hotéis, tudo tem bebidas e por isso nós, de certa forma, ajudámos a construir esta rede de distribuição, ajudámos a construir a formalização também deste setor da distribuição. E, por fim, o que nós também queremos e estamos a trabalhar, tendo em conta as indústrias que já temos no nosso país, é na exportação. É algo que é uma área também relevante para o país, para ajudar a balança comercial e, por isso, hoje temos que trabalhar e dar este passo. Acreditamos que a SADEC é um passo importante, que nos vai permitir, de certa forma, exportar os nossos produtos para outros países e, por isso, há aqui estes 4 pilares muito importantes no nosso setor das bebidas e que nós ajudamos. Claro que isto parece tudo muito bonito, mas há muitas dificuldades por trás de tudo isto e há muito apoio que nós precisamos e que nós, não são queixas, eu acho que são ações necessárias para não piorar a situação que estamos a viver hoje. Ou seja, nós hoje vivemos uma situação crítica, como vimos agora, temos mais de 8.000 pessoas que nós tivemos que reduzir nos últimos 3 anos e não foi porque quisemos, nós reduzimos estas pessoas porque efetivamente tivemos a necessidade para sobreviver e para as indústrias se manterem no país e para se manterem ativas. Caso contrário, a situação podia ser catastrófica ou pior. Por isso, é preciso ver e olhar aqui para o tema da concorrência desleal, que é um ponto crítico e que é preciso olhar e resolver, e o tema da receita fiscal ou da parte dos impostos, em concreto o IEC, que a AIBA tem muito falado e que defende e que trabalhou com a AGT e que sabemos que, inclusive, o diploma já está aprovado, mas que esperamos, de certa forma,
a aprovação do mesmo para ser publicado, que ainda não aconteceu. Exatamente. Diogo Caldas, eu vou agradecer a tua presença aqui nesta edição do Direto ao Ponto e porque estamos neste momento a assistir à disputa do Euro, que está a chegar à sua reta final, nós vamos fazer agora aqui também uma pequena substituição, tal como se faz nas equipas de futebol, porque vamos para um pequeno intervalo, vamos continuar a debater os temas da indústria de bebidas num segundo momento que vai ser composto já daqui a pouco com 4 pessoas que conhecem da matéria. Vamos tirar muitas destas dúvidas, certamente que você aí em casa está também a tomar nota sobre muito do que nós estamos aqui a falar, sendo que as matérias-primas das quais o Diogo Caldas se referiu aqui, estão algumas delas em exposição, em imagens que estão neste momento no ar, em tempo real, é aqui no Pátio da ZIM. Um trabalho está a ser feito pela a Associação de Bebidas de Angola, cujo tema está a ser retratado aqui e que no segundo momento desta edição especial do Direto ao Ponto vamos ter a possibilidade de falar um bocado mais com Manuel Vitoriano Sumbula, presidente da AIBA, Ágata Russell, que é também membro associada da AIBA, Josué Chilundulo é professor universitário e também o empresário Carlos Cunha. Com eles, nos próximos 90 minutos, vamos continuar a debater as questões relacionadas com a indústria das bebidas. Até já.